Saudações a todos. Vamos buscar então para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, uma situação que Kardec coloca no livro Céu e Inferno, e que ele denomina expiações terrestres. Então ele vai relatar uma situação de um menininho que passava por uma prova muito dolorosa e vai nos mostrar as razões, os porquês de tudo isso e vai nos trazer ali um grande aprendizado para a nossa análise, para o nosso entendimento. Então, é no capítulo 8º, Expiações Terrestres, e ele coloca Marcel, a criança do número 4. Então vamos lá. Num hospício de província, havia uma criança em torno de 8 a 10 anos, num estado difícil de se descrever. Não era ali designado senão sob o número 4. Inteiramente contrafeito, seja pela disformidade natural, seja em consequência da doença, suas pernas contornadas tocavam o seu pescoço. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Seu corpo não era senão uma ferida, e seus sofrimentos atrozes. Pertencia a uma pobre família de israelitas, e essa triste posição durava há 4 anos. Sua inteligência era notável para a sua idade. Sua doçura, sua paciência e sua resignação eram edificantes. O médico no serviço do qual se achava, tocado de compaixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado, porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo frequentemente, interessou por ele, contentando-se em conversar, encantado por sua razão precoce. Não somente o tratava com bondade, mas quando as suas ocupações lhe o permitiam, vinha ler-lhe e se admirava com a retidão de seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima da sua idade. E ele era novinho, né? Kardec nos relata que a sua idade seria de 8 a 10 anos, né? Um dia, a criança lhe disse: Doutor, tende, pois, a bondade de me dar algumas pílulas, como as últimas que me ordenastes? E por que isso, minha criança? Disse o médico. Dei-te as suficientes e temo que uma quantidade maior te faça mal. É que vede, replicou a criança, sofro de tal modo que me forço em me reprimir para não gritar e pedir a Deus conceder-me a força de não alterar os outros doentes que estão do meu lado. Frequentemente tenho dificuldade de me impedir isso. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo, pelo menos, não perturbo ninguém. Vejam a condição desta criança, na verdade, deste espírito preso a este corpinho tão novo ainda, né? No início da encarnação, nos primeiros anos da encarnação e numa disformidade muito significativa, né? Como é narrado aqui, as pernas encontravam o pescoço. Quem visita hospitais sabe, já viu situações assim bem difíceis, de uma deformidade tal que nem passa pela nossa cabeça como que um corpinho consegue, nessas condições, né, manter-se vivo. E essa criança, esse espírito amadurecido, se preocupava com os outros que estavam ali na enfermaria, né? E
e pedia para o médico, então, aquelas determinadas pílulas que ele tinha percebido que o ajudavam a dormir. Essas palavras bastam, continua Kardec narrando. Essas palavras bastam para mostrar a elevação da alma que esse corpo disforme encerrava. Onde essa criança aurira semelhantes sentimentos? Então, são essas situações e tantas outras que devemos analisar, e aqueles que porventura tenham dúvidas quanto às reencarnações, quanto ao fato da alma não ser criada no momento da concepção, como muitas escolas religiosas nos trazem, a alma sendo criada no momento da concepção. Então, cada alma seria criada por Deus para assumir aquele corpo que estaria se formando, né? Não haveria anterioridade da alma. Então, todas essas questões levam aqueles que pensam, aqueles que observam, a refletirem que essa condição não poderia ter vindo nesses poucos anos de vida deste espírito, né? Isolado num leito de dor, tão novinho, inteiramente dentro de uma condição disforme, né? A pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Então, como esses ossos ficavam todos ali numa posição totalmente disforme, havia também essa situação da pele ficar muito sofrida, muito dilacerada, né? Por forçar-se nessa posição. Deus é injusto? Não, jamais. Há uma razão para tudo isso, né? E Kardec chama de expiação, porque são aquelas situações pelas quais o espírito necessita passar para libertar-se, né? E vamos continuando, que nós vamos compreender esse quadro. Isso não poderia ser. Então, onde essa criança aurira semelhantes sentimentos, isso não poderia ser no meio onde ele foi educado. E, aliás, na idade em que ele começou a sofrer, não podia ainda compreender nenhum raciocínio. Eram, pois, inatas nele, ou seja, ele trazia. Mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa, em admitindo que criar essa alma ao mesmo tempo que este corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, quer dizer, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que teve piedade dela. Daí a algum tempo, foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a comunicação seguinte em 1863, onde Kardec desenvolvia todos os seus experimentos, né? Todo o seu trabalho da codificação da doutrina, né? Ali num laboratório, junto dos médiuns, com a presença de espíritos das mais variadas condições que se apresentavam, para que ele tivesse ali uma noção das diversas condições dos espíritos, né? E esse espírito que animou aquele corpinho naquele hospital por aqueles poucos anos, apresentou-se ali em 1863 e falou através de um médium: vós me chamastes, vim para fazer com que a minha voz se estenda além deste recinto, para atingir a todos os corações, que o eco que ela fará vibrar se estenda até na sua solidão. Lembrar-lhes-á que a agonia da terra prepara as alegrias do céu.
e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável que dá a coragem e a resignação. Ela dir-lhes-á que sobre o catre onde geme a miséria estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar a humanidade que não há dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Dir-lhes-á ainda para escutar os lamentos se misturando às preces e compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferentes dos acentos culpados do lamento se misturando às blasfêmias. Um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, consentiu deixar-me este lugar esta noite. Também devo dizer-vos, a meu turno, algumas palavras do progresso de vossa doutrina. Aqui ele faz uma referência ao Santo Agostinho, que costumava se manifestar por esse determinado médium. E nesse dia houve essa concessão para que esse espírito, né, que estamos vendo, que do número 4, não sabemos o nome dele, né, se manifestasse. Então ele diz, ela deve ajudar, retomando, um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, consentiu deixar-me este lugar esta noite. Também devo dizer-vos a meu turno algumas palavras do progresso de vossa doutrina. Ela deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será o esteio indicador, terão o exemplo e a voz. Será então que os lamentos serão mudados em exclamações de contentamento e em pranto de alegria. Aí é perguntado a ele, parece, segundo o que acabais de dizer, que os vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores? Eles eram uma expiação direta, mas estejais seguros de que toda dor tem a sua... Aliás, repetindo, eles não eram uma expiação direta, mas estejais seguros de que toda dor tem a sua causa justa. Aquele que conhecestes tão miserável foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos, eu era vão e orgulhoso. Outrora fui bem culpado, reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo, mas eu expiei cruelmente. Primeiro no mundo dos espíritos, então ele aproveita o plano espiritual para o aprendizado, para o seu progresso. E em seguida sobre a terra. Isso que suportei somente durante alguns anos, nessa última e muito curta existência, sofri durante uma vida inteira, até a extrema velhice. Então ele está dizendo que ele já vinha resgatando esses erros a que ele se refere dessa encarnação que ele nos relata, né? Não foi essa única como criança, ele já vinha resgatando e essas dores amargas ele já havia expiado numa encarnação até a velhice. Por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor, que se dignou confiar-me várias missões, cuja última vos é conhecida. Solicitei-lhe para arrematar a minha depuração. Então já nem foi exatamente uma expiação, porque ele pediu essa prova, né? Não foi imposta. Ele pediu para arrematar a sua depuração, enfrentando esse desafio, né? Adeus, meus amigos. Retornarei algumas vezes entre vós. Minha missão é de consolar e não de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas, que estarão contentes com a minha vida. Marcel, ele chama-se Marcel. Aí o espírito orientador
Terminada então essa manifestação, o Santo Agostinho se manifesta em seguida dizendo: pobre pequeno ser sofredor, raquítico, ulceroso e disforme. Quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e de lágrimas, e malgrado a sua tenridade, como era resignado e como a sua alma já compreendia o objetivo dos sofrimentos. Sentia bem que, além do túmulo, esperava uma recompensa por tantos lamentos. Abafados, também como ele orava por aqueles que não tinham como ele a coragem de suportar os seus males, para aqueles, sobretudo, que lançavam ao céu blasfêmias em lugar de preces. Então, ele orava por aqueles mais revoltados que ele percebia ali, né, no ambiente em que ele estava internado. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi horrível. Os membros convulsionados se torciam sem dúvida e mostravam aos assistentes um corpo deformado se revoltando contra a morte, a lei da carne que quer viver apesar de tudo. Mas um anjo planava acima do leito do moribundo, cicatrizando o seu coração. Depois tomou sobre as suas asas brancas esta alma tão bela que se escapava deste corpo informe, pronunciando estas palavras: glória a vós seja dada, ó meu Deus. E essa alma subiu para o Todo-Poderoso, feliz ela exclamou: eis-me, Senhor, me destes por missão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova? Ele pergunta, ao se desprender pelo processo do desencarne, ao se desprender definitivamente do seu corpo disforme, ele pergunta: eis-me, Senhor, me destes por missão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova? E agora o espírito da pobre criança retomou as suas proporções. Porque é assim que se dá, né? O espírito, ele desencarna num corpo ainda pequeno, de criança, disforme ou normal, né? E ele vai recuperando ali a sua condição natural de espírito, né? Digamos, adulto que todos são, né? Então, é um processo que se dá no plano espiritual. Então, e agora o espírito da pobre criança retomou as suas proporções e ele plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem. Liberto de toda a matéria e de toda a mancha, está ali junto de vós, vos fala, não mais com a sua voz sofredora e lamentosa, mas com varonil acento. Ele vos disse: aqueles que me viram, olharam, a criança que não murmurava, auriram a calma para os seus males, e os seus corações se fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis o objetivo de minha curta passagem sobre a terra. Santo Agostinho nos relatando essa situação desse espírito Marcel. E ele consegue, né? Ele consegue atingir a muitos, depreendemos, né? Pelo seu exemplo, e atingiu ao médico, né? O médico interessou-se por ele porque observava que ali havia algo a mais, né? Ou seja, um espírito altamente preparado num corpinho tão disforme. Que essas reflexões, esse aprendizado, nos levem a uma maior compreensão das leis divinas que nos regem, do amor de Deus por cada um de nós, aprendendo a observar e ver o bem em situações muito dolorosas, o que está por trás de tudo isso. Que fiquemos em paz.
Amigos, mais uma vez agradecidos pelas dádivas recebidas, por estarmos aqui reunidos, pelos ensinamentos tão significativos para a nossa existência. Que Jesus nos abençoe. Hoje eu abri o livro O Pão Nosso e deparei-me com aquela passagem de Jesus quando cura o endemoniado em Gerasa, né? Aí eu fiquei pensando o quanto ainda estamos ligados aos espíritos equivocados, enevoando o nosso coração, porque ainda alegamos o caminho de lágrimas a serviço da fé, não é? Então vejamos as falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. No Evangelho de Lucas, também em Mateus e em Marcos. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos do estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do Mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez, dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alegam um caminho de lágrimas enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, que são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. É forte essa menção de Emmanuel, né? Quando diz que tais afirmativas denunciam-nos. Em maior ou menor escala, somos companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro dos tormentos. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Aqui, nesse momento, Jesus ele pede para que os espíritos saiam desse homem, né? E quando ele pergunta o nome, lembram que é respondido legião? Então, são muitos espíritos com essa dificuldade imensa, aos quais ainda permanecemos ligados, não é? Em maior ou em menor escala, como é bem colocado aqui pelo nosso amigo Emmanuel. Então, reflitamos sobre isso, né? Nas dificuldades, quando nós estamos assim a ponto de cair em erro, por aquelas situações que ainda cultivamos em nosso espírito, né? Então tenhamos essa confiança de lutarmos, né? Para que não caiamos em erro novamente e que isso seja um atraso na nossa evolução, não é? Então continuemos com o livro Os Mensageiros. No capítulo anterior, Trabalho Incessante, André reconheceu a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo, né? Então, e uma senhora que estava ali presente naquele ambiente
ela exclama comovida. Ela pede que ao Senhor recompense a irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Bem coerente com a mensagem que acabamos de ler, né? Por haver descansado nesse pouso de amor, ela se justifica, né? Pude encontrar minha pobre filha desviando-a do suicídio cruel. Então, quantas coisas, né, acontecem nesse posto de socorro, né, em postos de assistência que tem ali os esforços voltados, né, para atender os ensinamentos de Jesus, né? E finaliza. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Valorizemos isso tudo. No capítulo de hoje, Rumo ao Campo, Aniceto convidou-nos a acompanhá-lo. Aqui André, que ele faz essa colocação, né? E ele não sabe, ele ignorava onde eles iriam. Então Aniceto responde, né? Vamos ao campo, utilizemos a volitação. E aqui André comenta, né? Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala no posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Isso é um convite para todos nós, né? Nos colocarmos ali na condição de sermos educados, né, para nos fortalecermos ante as vibrações de ordem inferior, que são muitas ainda, né? Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Então tudo nos favorece, né? Essa sensibilidade maior diante de como nos colocamos a serviço da espiritualidade também. Volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Então, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava Aniceto. Aí ele diz, são nuvens de bactérias variadas, flutuam obedecendo ao princípio das afinidades. Né? Olha, vejam só, né? Então, essas bactérias, elas estão para a vida espiritual, não somente para a vida física, né? Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Então, é justamente o que ainda cultivamos em nossos pensamentos, né? Então, tudo que nós cultivamos em nossos pensamentos provoca essa emissão, né, no ambiente onde nós estamos, né? E essa emissão, ela se materializa dessa forma como
a exemplo do que está sendo colocado aqui, né? Quando a matéria mental é inferior. Então, isso é muito importante, né? Para que a gente realmente tenha esse conhecimento e se policie com aquilo que realmente a gente está emitindo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, assim, se nós estamos com o nosso padrão elevado, nós temos a condição de não nos deixarmos contaminar pelo ambiente perturbador, né? Mas isso é um exercício diário, não é? Se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, que ele continua, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Que ele esclarece bem isso, né? Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Então, é uma simbiose, né? O que nós refletimos no nosso corpo ao nosso espírito e o nosso espírito ao nosso corpo. Olha isso. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas, criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Então, nós temos os recursos, né, que nos são oferecidos pela espiritualidade para criar um estado positivo de confiança, de otimismo e de ânimo sadio, né, em nossa mente. E esses recursos, eles se dão pela necessidade da fé religiosa que nós devemos cultivar em nós, não é? Então, todos precisamos saber emitir e saber receber. Aqui são as vibrações, né? Para alcançarem a posição de equilíbrio. Nesse mister, então, o que nós estamos cultivando, né? Então, esse é um alerta. Nesse mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, olha que modéstia, né? Então, na verdade, a fala dele está coerente com a condição evolutiva dele, né? A fala cabe a nós, mas com o entendimento diferenciado, óbvio, né? Mas é muito bom isso. É preciso, então, e já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Então, vejamos, né? Por isso que é importante a gente orar e vigiar para não cairmos em erro. Porque, ok, nós estamos evoluindo, né? Estamos caminhando em direção ao Pai.
E ainda somos frágeis, né, em muitas questões que ainda trazemos, né, em nosso processo evolutivo. E o orar e vigiar vai nos ajudar a nos armarmos, né, para que a gente realmente procure evitar essa queda, né, que prejudica essa realização, né, e todo o esforço nobre ajuda sempre, né, então isso é importante, né, confiemos. E se não fosse o poder muito maior da luz solar, né, nosso Sol, nossa estrela, né, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Então, olha, valorizemos o nosso Sol, né? Essa energia tão poderosa, tão potente, que permite, né, essa dissipação dessa flora microbiana tão nociva a nós, né? Então, por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Então, vejam, essas emissões, elas favorecem também o nosso solo, as plantas, que estão cheios de princípios curativos e transformadores. Percebem? Então, nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, então, o que adianta todo esse poder divino se nós ainda continuarmos a cultivar esse campo inferior da vida? Haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Ou melhor dizendo, né, é claro que esse recurso divino, que esse poder imenso nos favorece imensamente, mas e aí os nossos esforços para sairmos desse quadro, né, onde ainda travamos essas batalhas, né, e que é bem colocado, devem ganhar os valores legítimos da evolução, né. Então, sigamos, né? Sigamos em frente. Me estendi um pouco mais hoje, mas é isso. Fiquemos em paz e até o nosso próximo encontro. Obrigada a todos.